E este capítulo 19 é maravilhoso. Para recordar aos irmãos, nós estamos aqui no final dos tempos, literalmente aqui na cronologia. Este é aquilo que nós entendemos a determinada altura, e foi isto que nós fomos vendo. Nós não sabemos bem se aquilo que João se está a referir é ao início do final dos tempos ou se é mesmo o fim do fim dos tempos. Então, depois há debates para tudo e mais alguma coisa. Mas quando chegamos a este capítulo 18, que é a queda da Babilónia, e o capítulo 19, que é a vitória de Cristo, nós conseguimos entender claramente que está a falar no final de toda a história, o final da cronologia, tal como nós a conhecemos, do tempo tal como nós a conhecemos. E o capítulo 19, depois de tanta desgraça, porque isto vai acontecendo, de tanto julgamento, e isto também é um julgamento, mas depois de tantos julgamentos, tantas pragas, tanta operação demoníaca no final dos tempos, que é isto que João vai vendo, que o Senhor lhe permite ver os demónios e o poder que eles também vão ter, o falso profeta, a besta, o dragão, a mulher que era a Babilónia e depois a queda, há o choro todo destes reis que foram inundados, inebriados, embriagados pela Babilónia. Os irmãos devem se recordar, aqueles que têm estado. Nós entramos no capítulo 19, fala acerca da vitória de Cristo. Então, o que é maravilhoso neste capítulo é que de repente ele continua ainda na questão do julgamento, mas ele dá-nos a perspectiva correta de toda a história. Porque se nós fôssemos lendo apenas sem saber que chegaríamos a este capítulo, nós perceberíamos, e seria se calhar um bocadinho desesperante. Nós entendíamos que, bem, isto é violento, a Bíblia continuamente diz, olha, mas não se contaminem, prevaleçam, permaneçam, mas a nossa esperança era só esta, não, nós temos que permanecer para chegar a algum lado. E poderíamos chegar até à ideia de que era pelo nosso mérito que nós chegaríamos ao céu, mas não é. É pelo poder e pela obra e a graça deste Jesus Cristo que nós vamos ler que é esta a sua vitória. E esta vitória foi consumada na cruz, mas vai ser consumada também diante de toda a humanidade. E é este capítulo que nós vamos ler. Capítulo 19. Depois destas coisas, fala acerca da queda da Babilónia e daquilo que João viu acerca da queda da Babilónia. Dos reis e dos líderes da terra chorando amargamente, porque a Babilónia já não foi mais conhecida. Os irmãos recordam-se que no julgamento ela vai ser completamente aniquilada, completamente destruída. E as pessoas vão olhar para ela e vão desejar o comércio e não vai haver comércio. Vão olhar, não vai haver mais música, não vai haver mais brincadeira, não vai haver mais nada a não ser fumaça e destruição. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz. E normalmente quando aparece uma grande voz, pode ser de um anjo, pode ser do Senhor. E é aqui que o texto nos dá, quase aqui, faz-nos uma finta. Porque sempre que vem uma grande voz, um grande som, nós sabemos que vem aí uma mensagem. E normalmente pensamos, pode ser Jesus, pode ser os anjos, mas aqui a grande voz é a voz de uma grande multidão. E este capítulo 19 mostra que há aqui uma mudança. Uma mudança naquilo que está a acontecer, uma mudança na história de alguma coisa que nós não estávamos... Nós percebemos que o Senhor está sobre todas as coisas que têm a ver com o julgamento, mas nós percebemos que a temática, apesar de não ter mudado, vai mudar o ambiente. Porque até aqui parece um quadro assim um bocadinho sombrio, e agora há uma grande multidão que dizia Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Estamos a falar de louvor e ação de graças. Estamos a falar de uma grande multidão que está a dizer que a salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. O reconhecimento de louvor, e já falámos disto várias vezes ao longo deste ano, o verdadeiro reconhecimento e adoração a Deus é reconhecer que Ele é justo independentemente daquilo que nos possa acontecer, meus irmãos. Você está cá? Deus não deixa de ser justo quando alguma coisa má nos acontece. Deus não deixa de ser justo quando Ele nos julga, porque na realidade é esta. Se nós clamássemos verdadeiramente por justiça, nós entenderíamos e perceberíamos que clamar por justiça não é apenas clamar por justiça para com os outros, mas é também clamar justiça para connosco. E se eu clamasse para que Deus fizesse a sua justiça em mim, eu estava completamente arrumado. Você entende isto?
Então, olhar para os caminhos, olhar para os juízos e olhar para a destruição desta Babilónia e ter a capacidade depois de vir algo... Porque é terrível, irmãos, não venhamos cá com histórias. É terrível na mesma ver alguma coisa ser destruída, uma cidade ser destruída. Vocês entendem isto? O império, apesar de ser maligno, a ideia é uma visão que não é uma visão violenta. Nós não batemos palmas, nós não ficamos contentes, só se fôssemos sádicos. E então, esta multidão está a dizer: salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor. É dele que vem a salvação, a glória é apenas para Ele, a honra é apenas para Ele e é Ele que tem todo o poder. Ele é o nosso Deus e é o Senhor. Por isso é que Ele é o Senhor nosso Deus. E verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Está aqui a perspectiva. Do ponto de vista humano, aquilo que os humanos vão ver é destruição. E vão se questionar: porquê é que isto aconteceu? Do ponto de vista divino e daqueles que conhecem quem é o Senhor, em vez de apenas ver a destruição, vão ver a destruição, mas como a manifestação da glória, da salvação, da honra, do poder do nosso Senhor e dos seus juízos. Porque Ele julga de acordo com a justiça e a verdade que operam e estão sempre permanentemente nele. Você entende isto? E isto é uma mudança. Porque irmãos, nós como cristãos, nós precisamos olhar para as notícias do mundo, para aquilo que acontece, não apenas com o nosso lado humano, mas perceber que mesmo o mal que acontece, parece-me a mim, e os irmãos podem discordar, nisto podemos discordar à vontade, mas parece-me a mim que o que está a acontecer, e parece-me pelo padrão bíblico, que o que está a acontecer, mesmo nas notícias mais terríveis, é exatamente o derramamento do cálice da ira. E aquilo que está a acontecer já é julgamento, vai ser pior, mas aqui já há julgamento. Nós vimos isto em Romanos. O Senhor, uma das formas do Senhor julgar é exatamente entregar o ser humano aos seus desejos. É uma forma de julgar. Os irmãos já repararam que quando alguém, até Paulo fala disto, não é? Se alguém não se quer converter, se alguém não se quer arrepender do seu mal, ele diz: olha, entregai-o a quem? Podem dizer, entregai-o a quem? É a Deus. E parece duro. Entregar a Santanás. Entregar ao diabo. É mais fácil assim. Entregar ao acusador, mas porquê? Não faz sentido. Pensaríamos nós, mas pensem disto do ponto de vista divino. É exatamente a questão do julgamento. Mas o versículo tem mais, porque não é desistir das pessoas. Aquilo apesar de ser duro, este versículo, entregai-o a Satanás, é um exercício de compaixão. Sabem porquê? Porque a ideia que está por trás do texto é: já que tu não te arrependes pelo amor e a graça de Deus, já que tu não queres nada com Deus, então que Satanás tome conta da tua vida e destrua até tu chegares à conclusão que tu precisas te arrepender de Deus. É isto o contexto do texto. Então se Deus não é suficiente para ti, olha, então faz como tu queres, vais ser julgado, vais ter as consequências da tua vida. E pode ser quando tu estiveres amarrado, vais clamar. E deixem-me dizer o seguinte: quem está amarrado, mas clama ao Senhor, o Senhor liberta-o. E este é um Deus que é o Deus justo. E aqui está uma vingança, a vingança do sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia. E o fumo dela sobe para todo sempre. Já vimos isto. Parece que esta Babilónia permanentemente vai estar queimada. Porque o seu fumo sobe para sempre. Já tínhamos visto isto. Só há fumo onde há fogo. E só continua a haver fumo enquanto há temperatura para queimar. E aqui está, o fumo dela vai subir para todo o sempre. E agora vejam, estas personagens já os vimos várias vezes. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Lá estão eles, continuamente no ato de adoração. Continuamente louvando e adorando a Deus, aquele que está sentado no trono. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Vejam como este capítulo é maravilhoso. Agora há uma voz que clama
que proclama, mais diria, louvai todos aqueles que são os seus servos e todos aqueles que temem a Deus, quer sejam pequenos, quer sejam grandes. Não importa o estatuto, não importa a coroa, não importa as qualidades, não importa os dons, não importa se tens mais, não importa se tens menos. Se tu és grande ou pequeno, se tu temes ao Senhor, se tu és servo, tu louvas a Deus. Este é o propósito da igreja. E mais uma vez, Apocalipse está aqui a fazer esta lembrança. Há uma lembrança daquilo que nós, como igreja, precisamos de fazer continuamente, que é louvar a Deus, independentemente das circunstâncias. Louvar a Deus mesmo quando é difícil. Louvar a Deus mesmo quando estamos em ponto repousado, porque alguém se atira para cima de nós e nós temos que desviar o carro. E depois a pessoa vai-se embora e nós é que ficamos com o carro partido. É vida. Louvar a Deus apesar de tudo, que Ele é que sabe. Louvar a Deus mesmo quando estamos irritados com tudo, mesmo quando nos traem. Louvar a Deus quando temos uma doença. Eu sei que é difícil. Louvar a Deus no meio das circunstâncias em que nós não entendemos. Todos, grandes e pequenos, louvem ao Senhor. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz das grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Amém, irmãos? É importante que a igreja se lembre que, apesar de tudo, Deus reina sobre toda a história e sobre toda a humanidade. Ele é o nosso Rei. Ele é o Rei de todo o universo. Este é o Deus que tu e eu adoramos. Este é o Deus que você e eu louvamos. Um Deus que reina sobre todas as coisas, meus irmãos. Não, que a igreja não esqueça isto. Porque uma igreja que esquece o Deus que adora é uma igreja que já não adora. Uma igreja que não entende que tem como Deus aquele que reina sobre todas as coisas é uma igreja frouxa e fraca. Mas uma igreja que teme, uma igreja que quer seja grande ou pequena em estatura, serve e teme, é uma igreja que louva porque entende que é Ele que é o Rei sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? Louva a Deus, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Deus Todo-Poderoso. Já vimos que Ele é o Senhor, neste capítulo, e agora Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que não falha em nada. Aquele que não precisa de nada. Aquele que não precisa que nós o ajudemos. Aquele que não necessita nada. E o tema é este mesmo, meus irmãos. O tema que está subjacente a este texto é Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ver a manifestação do Deus Todo-Poderoso neste capítulo. Não é apenas proclamar, Ele é todo-poderoso, porque às vezes nós dizemos, Deus é todo-poderoso, mas nem sequer entendemos muito bem aquilo que estamos a dizer. Temos um Deus todo-poderoso que não precisa na tua nem da minha ajuda. Não é porque Deus precisa do nosso louvor que Ele quer que nós o louvemos. Porque o louvor, é verdade que é para Deus, mas os benefícios são meus. É o reconhecimento de quem Ele é. E o louvor a Deus no reconhecimento de quem Ele é, aproxima-me a mim do seu coração. Você está cá ainda? Agora vejam, quando você e eu sabemos que Ele é todo-poderoso e Ele é o nosso Deus, nós temos que fazer isto. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. De repente entra aqui a figura da noiva, mas do casamento. As bodas do Cordeiro. A festa, a cerimónia de início do casamento. Porque até aqui a igreja, porque sabemos que a noiva é a igreja, é verdade que no Velho Testamento quem era a noiva era Israel, mas normalmente era a noiva adúltera, vocês recordam-se? Israel era considerada a noiva, mas normalmente não era vista com bons olhos, era qualificada como uma noiva adúltera. O que é que ele diz lá para o profeta? Olha, toma a mulher adúltera. Para quê? Para tu perceberes e sentires. Deus, às vezes, custa-nos engolir. O homem tem que se casar com alguém que adultera para que quando ele transmitir a mensagem,
ele vai se transmitir, mas ele não vai transmitir apenas aquilo que Deus lhe diz. Ele vai transmitir aquilo que Deus lhe diz, mas ele sente exatamente a mesma coisa que Deus. Por isso é que Deus às vezes nos permite passar por circunstâncias que nós até podíamos não gostar. Só para sentirmos aquilo que a mensagem precisa que nós sintamos. Você já percebeu, por exemplo, que se você passar por uma doença ou passar por um período difícil, se você tiver, por exemplo, pessoas que já passaram por depressão, uma pessoa que já tenha passado por depressão é uma pessoa excelente para dar conselhos àquelas que possam estar em depressão. Porque a pessoa não vai falar apenas de cor, ela vai falar daquilo que ela viveu e experienciou. Quando alguém é magoado na igreja, mas não se deixa ficar na mágoa, é uma excelente pessoa para apoiar pessoas que são e que estão magoadas nas igrejas. Quando alguém é injustiçado, é uma pessoa excelente para falar a outras pessoas que são injustiçadas. Não porque fala de cor, mas porque viveu, Deus permitiu que ela vivesse aquilo para agora o seu testemunho ser efetivo na ajuda aos outros. Você está cá? Faz sentido? Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E se Israel era a noiva adúltera, a igreja não é. A igreja é imaculada por causa do sangue do Cordeiro. E aqui estamos e entrou a questão da festa. Vejam, a mudança do capítulo 19 é esta. Nós vimos aqui umas linhas que parecem tenues ao início, mas agora há uma mudança. Esqueçam as pragas. Esqueçam a violência para já, porque agora a ideia é celebração e a noiva e o noivo vão casar. O relacionamento é permanente. E até aqui é noiva, mas depois do casamento deixa de ser noiva, passa a ser a esposa. E há uma ligação. Eles passam a ser um só. E não interpretem isto para o ponto de vista herege, está bem? É um só no sentido de união. União. E foi-lhe dado... regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa o que é que diz a vossa Bíblia? Se aprontou. Então, a esposa, ela apronta-se. Tenho que olhar para o... ainda tenho tempo. A esposa apronta-se. Significa que há algo que a noiva pode fazer. A noiva tem que estar preparada para o casamento. A noiva tem que se aprontar para se encontrar com o noivo. A noiva tem que se preparar para receber o noivo. Esta é a obrigação, diria a função da noiva. Preparar-se naquilo que é possível, permanecer fiel. Mas não é apenas pela preparação da noiva que o casamento se vai consumar. Vejam. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos... Mas foi-lhe dado. E quem dá é o noivo. Então há a preparação da noiva, mas as vestes não é ela que as veste sozinha. A noiva não consegue vestir vestidos de justiça sozinha, mesmo que sejam a justiça dos santos. A justiça dos santos é adquirida pelo sacrifício e o sangue de Jesus Cristo. Por isso é que tu e eu somos justificados. Nós somos justos não porque fazemos coisas boas, senão o mérito era nosso. E aquilo que andávamos a pregar era a igreja tem que fazer isto e aquilo para se encontrar com o noivo. Não. A igreja tem que se aprontar, mas o aprontar-se é reflexo daquilo que Jesus já conquistou com a igreja. E aqui está a ideia de ficar preparado, mas depois a ideia de ser-lhe dado as vestes. Então é o noivo que lhe dá as vestes. E disse-me, escreve, bem-aventurados, esta é a quarta bênção que aparece em Apocalipse. Abençoados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10 diz assim, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal coisa, sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mais uma vez, João
tem que ser avisado, não é a mim que tu tens que adorar. Não era porque o João fosse um idólatra. É simplesmente... Aquilo é tal forma assombroso aquilo que João está a ver, que ele entende que não podem ser pessoas normais. E ele, a determinada altura, pensa que está na presença até do próprio Jesus. E tem que ser esta pessoa a dizer, não, olha, eu não sou Jesus. Eu estou a falar em nome dele, mas eu sou um conservo como tu. Eu sou um servo. Por isso, não me adores. E isto, já tinha dito isto. Nós, como crentes, temos que ter muito cuidado. Porque se até o João se podia enganar, vejam lá se nós também não nos podemos enganar. Você está cá? João estava a ter visões sobrenaturais e tem que ser a pessoa a dizer, olha, ou o anjo a dizer, olha, não sou eu, a adoração não é para mim. E sempre, aquele que está verdadeiramente conectado e ligado a Deus aponta para Deus. Isto é uma lição. Porque qual é a atitude da besta? Querer ser adorada. Qual é a atitude do falso profeta? Sempre apontar para o ídolo que representa a besta. Mas vejam o que é que estes servos do Senhor fazem. Sempre que há uma manifestação, e já no Velho Testamento nós vimos isto, sempre que há uma manifestação de querer adorar aquilo que não é Deus, eles dizem, olha, não faças tal coisa, adora apenas a Deus, adora apenas a Deus, adora apenas a Deus. E isto é importante, porque nós hoje vivemos na sociedade e também no meio evangélico uma necessidade de bajulação e de adoração de seres, de pessoas, de líderes, que quase corremos o risco de, em vez de estarmos a adorar a Deus, adoramos a pessoas. Nós podemos não querer fazer isto, mas há uma série de pessoas, uma série de igrejas, uma série de movimentos que aquilo que adoram é o carisma, a personalidade e a oratória das pessoas, mas não é isso que a igreja tem que fazer. O verdadeiro líder nunca aponta para si, o verdadeiro líder sempre diz, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus e apenas Deus. Irmãos, nesta igreja não tem a ver com A, B, C ou D, não tem a ver com quem dirige o louvor, não tem a ver com quem prega. Sempre teve a ver e vai sempre ter a ver com quem Jesus é. A igreja é de Jesus e vai sempre ser de Jesus. Hoje está cá a nossa geração, se o Senhor não vier, entretanto, vai estar outra geração e vai estar outras pessoas aqui. Um dia vão estar outras pessoas aqui a pastorear e outras pessoas a assistir e mais do que a assistir, a ser igreja. Mas, irmãos, no final o que é importante não é quem está aqui nem quem está aí, mas é a adoração verdadeira a Jesus Cristo. Amém? E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Meus irmãos, é fácil de entender quem é este. Este, enquanto nos outros cavalos, que a gente já falou de vários cavalos lá mais atrás, que tinham determinadas características e que vêm com uma série de pragas, este é muito fácil de identificar. Até aqui o seu nome não é mencionado, mas dá para perceber. Cavalo branco estava assentado sobre ele chama-se Fiel, Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Só há um que faz isto, o seu nome é Jesus Cristo. Então nós sabemos que de repente João vê os céus abertos e vê Jesus num cavalo branco. Irmãos, coisa impressionante. Porque já vos tinha dito na altura dos cavalos, que os cavalos depois são sinónimo de guerra. É um sinal de poderio militar. E isto abre as portas para aquilo que vai acontecer nesta altura. Ele é aquele que é fiel, verdadeiro e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra... Irmãos, quando ouvirem alguém a querer menosprezar a palavra do Senhor, recordem-se deste versículo. Quando ouvirem alguém falar e não dar o respeito devido à palavra de Deus, recordem-se deste versículo. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E quem é a palavra? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Qual é o seu nome? Jesus. Amém? E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Já percebemos, quem veste linho branco e puro, fino, não é porque merece, é porque o Senhor lhe o deu. Você está cá? Está cá ou não? É que ninguém me respondeu. E da sua boca saía uma espada afiada ou aguda
para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Os irmãos não sei se recordam, mas há um mês atrás nós falámos acerca do lagar, o sítio onde iriam ser pisadas as uvas da ira. E que em vez de sumo iria estar sangue. E aqui está a dizer quem é que vai fazer esta pisadura. O próprio Jesus Cristo. Você está cá ainda? O próprio Jesus vai fazer este julgamento. Então vejam, imaginem a cena. João vê o céu aberto, vê Jesus e esta manifestação incrível daquele que tem uma coroa, os seus olhos como fogo, e lá está outra vez a boca da palavra, a espada que penetra no mais profundo. Irmãos, a palavra de Jesus sempre se cumpre, sempre. Ele consegue conhecer tudo o que está na minha vida e na sua vida, no meu coração, na minha alma, mas também no seu coração, na sua alma. Ele vai reger com vara de ferro. Ele vai reinar sobre tudo e sobre todos. E a ele segue um grande exército. Cavalos brancos, linho fino, branco. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus, mais uma vez, Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos... Irmãos, este capítulo é mesmo para a gente ficar em fogo. Este capítulo não dá para ficarmos sossegados. Eu não sou daqueles pregadores que gosta de gritar, não é o meu estilo, mas se eu fosse aqui o pastor Luís Reis ou Isaac Reis, já estava tudo aqui a tremer, não era? Porque, irmãos, o nome de Jesus não é mencionado, mas nem precisa. Porque sabemos que Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que tem as vestes salpicadas de sangue. Para que não haja dúvidas de quem está neste lugar. Não é ninguém a imitar, é Jesus. Portanto, irmão, se a sua vida não está a correr como você esperava, se a sua vida não está na fase em que você esperava que estivesse, deixe-me dizer o seguinte: é este Jesus aqui descrito que ainda está sobre a nossa vida. Amém? E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Isto aqui já começa a ficar pior. Porque agora é o anjo que diz assim a todas as aves: venham ao festim. E a gente pergunta: mas qual festim? E nós percebemos, ele está a falar para as aves que comem carne, para os necrófagos. E depois dá uma série de descrição. Vai ser muita gente. E a pergunta é: quando, o quê e quem são estas pessoas? Quando é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E quem são esta gente toda que vai morrer? E que vai ser comida? Já falamos de reis. E o versículo 19 diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem a guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu... Irmãos, é verdade que Apocalipse é cheio de simbolismo. E nós poderíamos interpretar que se calhar esta guerra que aqui vai acontecer seria apenas espiritual. Mas vejam que está a mencionar reis humanos. Então a ideia que Apocalipse mais do que dá, eu acho que é a certeza, pelo menos esta é a minha convicção, é que no final dos tempos vai haver uma grande batalha mesmo. E é uma grande batalha como nunca houve, onde os reis, aqueles que seguiram a besta e o falso profeta, e os irmãos recordam-se que o império, a grande Babilónia já caiu, mas estes reis tinham sido contaminados por ela. Aqueles que tinham a marca da besta, vocês recordam-se disto tudo ainda. O 666, falámos disto tudo. E aqui está, no final dos tempos, um agrupar para uma grande batalha, e eles têm um alvo identificado. Eles querem combater aquele que está sobre o cavalo branco. Existe claramente um alvo. Existe claramente o inimigo. É curioso, eu lembro-me quando era adolescente, nunca me esqueci disto, e estava a ler este versículo e voltei a recordar, já tinha recordado várias vezes, mas hoje, agora é que me recordei, hoje não me tinha recordado, mas estou-me a recordar agora. Na altura, no início assim da internet,
Quando os irmãos que conhecem a internet ou que já trabalharam com a internet, antigamente não era bem como é hoje, não é? Hoje nós temos a internet do telemóvel e é muito mais rápida do que qualquer internet que havia para aí há uns 3 ou 4 anos, é uma coisa rapidíssima. Mas no início da internet nós tínhamos que pôr um CD, tinha que se pagar, tinha que se ligar um cabozinho até ao telefone, tinha que se esperar, no meu caso, que os meus pais estivessem a dormir para não saberem que eu estava na internet e para ligar ao telefone, e tinha um cabo de 3 metros que levava do meu quarto até lá e estava sempre com medo com a porta aberta, sempre a espreitar, porque a minha mãe também dormia mal e eu disse, se ela me apanha, estou tramado. Aquilo vinha na conta do telefone, a não ser que a gente tivesse... Bem, esqueço. E aquilo demorava tempo. Fazia aquele som... Isto para aquela malta mais nova nem sabem o que é que eu estou a falar. Mas era assim o início da internet. E havia um programa, hoje a gente fala por todo lado. Hoje há redes sociais, qualquer rede social dá para falar. Na altura nós tínhamos uma coisa que se chamava Mirk. Era um programa para falar. E aquilo nós tínhamos que ir até... basicamente é chats. E nós tínhamos que ir para determinados canais. E eu lembro que era adolescente, devia ter ali os meus 15 anos. Quando comecei a estar mais a sério na internet, provavelmente devia ter entre os meus 15 e os meus 16 anos. Portanto, já foi há uns quantos anos. E lembro-me de havia vários canais. E havia um canal que era satanistas. E nós, os crentes, íamos lá e às vezes tínhamos conversas para tentar perceber qual era a cena deles e tentar evangelizar. E eu com 16 anos tentei fazer isso. E lembro-me de uma conversa muito interessante que tive com um que estava lá e eu perguntei-lhe, então, mas olha lá, tu és satanista, tu crês mesmo no diabo, essas coisas. Sim, acredito nisso tudo. Então, crês no diabo, crês em Deus? Sim. Então, mas tu já entendeste que Deus é todo poderoso? Eu, sim. Então, tu sabes que vai haver uma grande batalha? Sim. Então, e o que é que tu achas que vai acontecer nessa grande batalha? E ele disse-me assim, olha, provavelmente nós vamos perder, mas eu quero combater nesse dia. Ele próprio sabia que ia haver uma grande batalha. Ele não lia a Bíblia. Ele era mesmo satânico naquela dos rituais mesmo. Vocês entendem? O Deus dele era Satanás, literalmente. Mas ele próprio dizia assim, eu provavelmente nós vamos perder, mas naquele dia eu quero estar a combater. Havia um ódio e um objetivo, e o único objetivo dele era chegar ao dia que vai haver uma grande batalha. E depois entra este versículo. Agora veja o que é que vai acontecer. Eu espero que esta pessoa, entretanto, se tenha convertido. Eles têm um objetivo que é combater. Mas o versículo 20 diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vejam só. Vai haver uma grande batalha, mas a grande batalha não vai correr como as pessoas esperariam. Para quem gosta de filmes, normalmente as grandes batalhas são aquelas que têm 10, 15 minutos e é só pancada para um lado e para o outro. Mas não é isso que vai acontecer. Diz que vão todos estar reunidos para combater contra aquele que está sobre o cavalo branco. E sem qualquer problema, a primeira coisa que vai acontecer é a besta e o falso profeta, como se não fosse nada, são presos. São apanhados, agrafados logo. Vocês entendem? A ideia é, está tudo pronto para lutar. Chega lá, ainda nem começou a luta e eles já estão amarrados. É que há gente que acha que o diabo é inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. Porque não é possível beliscar nada de Deus. A ideia é, vocês acham que as formigas são nossas inimigas? Imaginem uma formiguinha. Até pode ser um exército de formigas a querer vir ter connosco. A gente começa a vê-las, se nos picar as primeiras 2, nós começamos assim a sacudir, não é? Mas se nós quisermos, aquilo não... A gente rebenta aquilo no instante. Elas não são nossas, elas não conseguem fazer nada contra nós. Eu acho, e isto é um exemplo estúpido, mas é só para os irmãos perceberem que Deus não pode ter inimigos porque Ele é todo poderoso. Então a ideia é, está aquele grande exército
E veja o que é que acontece. A besta é presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e do enxofre. Então eles são amarrados, são aprisionados, agarrados, a ideia é esta, e são lançados vivos. Irmãos, pensem só comigo. Há um grande exército de pessoas, reis, toda a gente poderosa, como nunca se viu, com as armas todas que os irmãos quiserem imaginar. Seja bombas atómicas, seja o que vocês quiserem. E de repente, aqueles a quem eles adoraram, ainda não começou a batalha e já estão aqueles a ser lançados no fogo. Vocês conseguem perceber qual é o impacto que isto vai ter no exército logo? Então nós... E agora? E agora vão morrer. E sabem o que é curioso? É que vocês recordam-se que há um grande exército que vem com Jesus. Mas não é que deste exército ninguém mexe uma palha? Jesus não precisa de ajuda de ninguém? Diz que é Ele sozinho que vai vencer isto. Porque diz que são todos mortos com a espada que saía da sua, que é a sua palavra. Jesus a única coisa que vai precisar de fazer é falar. E imediatamente a batalha vai acabar. Então esta gente vai estar toda reunida, sejam milhares ou milhões, e no final, aquele exército, a única coisa que lá está a fazer é a primeira fila para ver a vitória do Cordeiro. E mais uma vez vão perceber que não tem a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com aquilo que Deus faz. E aquilo que foi aqueles animais, olha, vão ter o rodízio. Vão se banquetear. Vão comer até se fartarem. Nós temos um Deus todo poderoso. Amém, irmãos? Haveremos depois de concluir os capítulos, mas o capítulo a seguir os irmãos conhecem bem. É Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. Depois Satanás é solto. Vai ficar lixado, desculpem a expressão. E depois haverá o juízo final. Novos céus, nova terra. Mas a gente ainda há de lá chegar, porque eu só estou aqui. É só porque hoje é a última quarta-feira antes de dezembro e depois vou ter que fazer um recap para os irmãos se lembrarem da próxima sessão, não é? Da próxima série que vem a seguir. Mas, irmãos, eu acho que acabamos este ano letivo, porque vamos acabar agora o ano letivo, acabamos aqui em cima. Porque acabamos com a vitória. A vitória de Jesus. Aquele que com a sua palavra vence todas as coisas. Irmãos, por isso é que eu tenho sempre fé e confiança em Deus. Venha o que vier. E espero e oro ao Senhor. Senhor, venha o que vier à minha vida. Eu quero continuar a confiar em Ti, porque eu sei que à Tua palavra tudo pode mudar. Tudo pode acontecer. Milhares e milhares de pessoas, armas, tudo pronto para a destruição. E Ele, com a sua palavra, e tudo acaba. Tudo acaba. Este é o Deus que você e eu adoramos. Amém, irmãos? Este é o Deus que nós vamos proclamar lá fora. Este é o Deus que nós queremos apresentar às pessoas que não o conhecem. Este é o Deus que nós queremos relembrar àqueles que já o conheceram, mas que ficam magoados, que ficam, às vezes, passivos, ou às vezes vamos nos esquecendo de quem Deus é. Este é o Jesus que você e eu adoramos. Irmãos, quando estamos aqui a uma quarta-feira ou um domingo, seja quem estiver a dirigir louvor, é este Jesus que tu e eu estamos a adorar. Isto devia causar temor, mas agradecimento profundo, porque ainda estamos aqui e não fomos consumidos. E no final estaremos com Ele para todo o sempre. Amém? Vamos ficar em pé.